Eu trouxe essa sapatilha linda hoje para fazer junto com vocês. Eu demorei um tempo para fazer essa sapatilha, ela estava na minha cabeça. Depois de diversas tentativas, ela saiu da minha cabeça e do papel e eu consegui reproduzir para vocês exatamente do jeitinho como eu tinha imaginado, tá? Então, uma sapatilha muito delicadinha. Eu queria fazer ela exatamente neste modelo e queria que ela ficasse assim parecida como se fosse um jeans. Por isso que eu peguei essa linha, né, que é com jeans reciclado. É uma linha bem interessante, mas pode ser feita também com qualquer outro tipo de linha, barbante, lã, a linha que vocês acharem melhor. Eu vou mostrar para vocês como fazer no tamanho 37, que serve do 36 ao 37, e vou colocar também as recomendações para que vocês consigam fazer em tamanho maior, no 39, 40, e também caso vocês queiram fazer em tamanhos menores. Mas é uma sapatilha super delicada, gente, olha que lindo que fica os pontos por dentro, por fora. Ela é super confortável e uma delícia de usar. Olha que gracinha. Eu estou apaixonada. Tenho certeza que vocês também ficarão. Então já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E caso vocês façam, também comentem como foi fazer a sapatilha e como ficou. Me marquem no Instagram se vocês fizerem, que eu amo ver a foto de vocês e repostar quando vocês me marcam. Já deixem aquele joinha porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E caso queiram apoiar o canal, cliquem no Valeu Demais, que eu agradeço muito. E é isso aí, gente. Bora fazer! Essa é a lista de material que nós vamos utilizar também com as quantidades. É uma sapatilha bem econômica e eu achei super interessante essa linha que é da Pinguim Eco Jeans. Ele é jeans reciclado. Ficou bem legal esses tons combinando. Vocês podem utilizar outros tipos de fio também. Tanto a lã quanto o barbante dão um resultado super legal. Nós vamos iniciar nosso trabalho fazendo um anel mágico. Então, vou deixar um fiozinho sobre a minha mão, dar uma volta e jogar, passar por cima deste outro fio e jogar para o lado de lá, fazendo um X. Coloco por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxo aqui para dentro, dando uma giradinha, seguro tudo aqui com a minha mão, laço a minha agulha e vou passar por dentro deste elo que está na minha agulha. Pronto, está preso aqui a minha agulha, feito meu anel mágico. Posso até tirar este fiozinho menorzinho aqui para fora. Agora, eu vou trabalhar em cima destes dois fios. Conforme eu for fazendo meus pontos, eu preciso pegar sempre esses dois fios para depois a gente fechar o anel mágico. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas aqui no meu anel mágico. Então, eu vou laçar a minha linha e passar por dentro deste elinho. Laço mais uma vez e passo aqui por dentro também. Cada vezinho deste que se forma é uma correntinha. Então, eu tenho meu ponto que eu prendi e mais duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer pontos altos dentro do nosso anel mágico. Então, eu laço a minha agulha, coloco lá dentro do meu anel, pegando aqui os dois fios, laço o fio do novelo, trago ele aqui para cima, laço novamente, tiro duas laçadinhas, laço novamente e tiro mais duas. Então, este é o meu ponto alto. Laço, vou lá buscar o meu fio, passo dentro do anel mágico, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço de novo, tiro duas, ó, ficou um fiozinho para trás. Ainda não abri o meu ponto aqui. Deixa eu fazer de novo. Olha, laço, passo por dentro do anel mágico, laço de novo, trago aqui pra cima, laço, fico com, ó, 4 na agulha, eu tiro duas,
fico com 2. Laço de novo e tiro mais 2. Aqui eu já tenho 3 pontos altos. Aquele primeiro que ficou equivalente ao meu ponto alto e mais 2. Eu vou fazer um total de 12 pontos altos. Fiz aqui meus 12 pontos altos na minha primeira carreira e já posso fechar o meu anel mágico. Então, vou pegar este fiozinho menor que eu tenho e vou puxar para que ele feche aqui o meu círculo. Então, olha, puxo o fio menor. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o encerramento de cada carreira, como que nós vamos fazer a finalização e o início da próxima carreira. Todas as nossas carreiras circulares vão fechar e começar desta mesma forma. Então, caso fiquem com alguma dúvida, voltem aqui desta forma que eu vou explicar para vocês. Agora, aqui no próximo, eu cheguei aqui no meu último ponto. Aqui, nós temos as correntinhas onde eu comecei. Então, aqui eu tenho aquela primeira que eu prendi no anel mágico, a segunda e a terceira. Eu vou vir aqui na segunda, pegando somente a alcinha aqui do lado de fora. Então, pego somente a alcinha e vou jogar, olha, aqui no meio dos meus pontos. Estão vendo aqui, ó, neste lugar. Minha agulha pega esta alcinha aqui e joga lá pra trás. Então, ela vai lá pra trás. Laça o fio do novelo, traz aqui pra frente e faz um ponto baixíssimo, que é já passando por dentro desta que está na minha agulha. Desta forma. Assim, eu junto bem os pontos para que eles fiquem bem juntinhos. Agora, eu vou puxar um pouco mais meu fio, vir aqui no meu próximo ponto, que é este daqui, ó. Este é o ponto onde eu estou trabalhando. Meu próximo ponto é esse daqui, ó. Essa cabecinha aqui, que tem esse Vzinho aqui. Vou pegar aqui essa cabecinha, pegando os 2 fios, puxo esse meu elinho lá pra trás, assim. E agora, eu vou pegar o fio do meu novelo, ó, solto a minha agulha, sem deixar escapar este elinho, tá? Venho com a agulha no mesmo lugar de onde eu coloquei este elinho, puxo o meu fio aqui pra frente e já pego aqui, pesco de volta aqui o meu elinho que está lá atrás, assim. Aqui eu vou laçar o fio do novelo e passar por dentro. E fazer mais uma correntinha. Então, este daqui é o meu ponto inicial, que é o que vai simular aqui, olha, o meu ponto alto. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos sobre cada ponto. Então, se eu tinha 12 pontos, eu preciso terminar com 24 pontos. Então, dentro aqui do mesmo lugar onde eu fiz esse ponto alto, eu vou laçar e fazer mais um ponto alto. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou vir aqui no próximo, esse Vzinho próximo aqui, ó, pegar as 2 alcinhas e fazer mais 2 pontos altos. Então, sobre cada Vzinho aqui da ponta, cada cabecinha do meu ponto alto, eu vou fazer 2 pontos. Iniciei aqui o meu ponto da próxima carreira. E agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, aqui eu tenho um ponto, eu vou vir no próximo ponto e fazer mais um ponto sozinho. Um ponto alto sozinho. Vou vir aqui no próximo e fazer 2 pontos altos juntos. 2, um ponto alto e 2. 2 pontos altos juntos. E essa carreira toda eu vou seguir nesta sequência. 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Terminei aqui a terceira carreira. Reparem que ela já começa a fazer, ó, uma voltinha, ela já começa a se fechar um pouquinho. Porque aqui vai definir a largura que ficará do nosso sapato. Então, caso vocês estejam fazendo para um pé um pouco mais cheinho, um pé um pouco mais gordinho, vocês vão fazer um pouquinho diferente. E caso vocês queiram fazer também para um tamanho um pouco maior, mais ou menos 38, 40, vocês também vão fazer desta forma que eu vou falar agora. Nesta carreira, nós fizemos 2 pontos sozinhos e 2 juntos. Se vocês forem fazer para este tamanho um pouco maior, para que o sapato fique mais largo, vocês vão fazer 1 ponto sozinho e 2 pontos juntos. 1 ponto sozinho, 2 pontos juntos. E seguir essa sequência para que ele fique um pouquinho mais largo.
Mas, para fazer do tamanho, este tamanho que eu estou fazendo é este, tá? Essa sequência mesmo que nós já fizemos, de 2 sozinhos, 2 juntos. Fazendo isso, nós chegamos aqui, olha, se eu comecei com 2 sozinhos, eu tenho que terminar com 2 juntos. Então, essa continha aqui, essa voltinha tem que dar certo. Então, só vou fazer a finalização, assim como as outras, para já iniciar minha próxima carreira. Então, agora já iniciei aqui a minha quarta carreira. Na minha quarta carreira, eu vou fazer uma carreira sem aumentos. Então, do começo ao fim, direto, ponto sobre ponto. Um ponto só sobre cada ponto. Aí, se vocês estão fazendo para que ela fique mais larga, que é aquela fileira que a gente faz diferente aqui, a partir do momento que a gente inicia as carreiras sem aumentos, elas são iguais para os dois, tá? Então, a única coisa de diferença mesmo é a carreira onde a gente faz os 2 pontos juntos, 2 pontos separados. No sapatinho todo, a gente vai fazer da mesma forma. Só essa fileira, essa terceira carreira, que caso vocês façam mais largo, é aqui que tem a diferença. Terminei aqui a minha quarta carreira, vou iniciar a minha quinta carreira. E olha esse fechamento, como ele fica bem bonitinho. Não dá para perceber aonde que a gente faz a emenda, esse fechamento invisível. Então, ele é bem legal. Agora, nós vamos fazer a quinta e a sexta carreiras exatamente iguais à quarta. Um ponto sobre cada ponto, sem nenhum aumento. Cheguei aqui na minha sétima carreira. E aqui nós vamos encerrar o biquinho do nosso sapato, então vai ser esta parte aqui. Então, até a sétima carreira é aqui onde a gente chegou para fazer esta parte aqui, que é a parte da frente, a parte onde vai ficar sobre os dedos. Aqui, caso vocês queiram fazer ela um pouquinho mais larga, vocês podem continuar mais uma carreira direto ponto sobre ponto. Mas, para ficar aqui igual o meu, esse daqui a gente faz assim, com as 6 carreiras. A partir da sétima, a gente vai fazer essa parte que é abertinha. Na sétima carreira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sempre virar o nosso trabalho da direita para a esquerda. Então, sempre virando para o lado de cá, assim. E aqui, nós vamos pegar sempre os vezinhos, ó, aqui os vezinhos que se formam, a cabecinha dos pontos, pegando sempre as 2 alcinhas, para fazer os pontos sobre esses pontos. Assim como nós fazíamos do outro lado, só que nós vamos fazer agora voltando para o outro lado. Então, eu vou fazer pontos altos também. Então, meu primeiro ponto está aqui, que é este ponto que nós iniciamos, o meu segundo ponto é aqui. Então, vou pegar aqui a cabecinha do meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vocês vão fazer o total de 20 pontos altos e deixar 12 pontos sem fazer, que vai ser justamente a parte da frente do nosso sapato. E aqui nós vamos começar a construir a lateral do sapato. Então, aqui sempre a gente vai virar da direita para a esquerda, assim que a gente fizer o último ponto. Vamos iniciar a carreira da seguinte forma. Fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e já vir aqui no próximo ponto. Este ponto que eu acabei de fazer, ele é equivalente ao primeiro ponto. Então, não vou preencher aqui, logo neste primeiro ponto, na minha primeira alcinha que eu tenho aqui. Porque este daqui já é equivalente ao primeiro ponto. Eu vou contar como um ponto as correntinhas. Eu vou vir aqui no segundo ponto. Eu vou trabalhar sobre esses vezinhos, só que do lado de lá. Então, eu laço e vou fazer meu ponto alto, pegando aqui as 2 alças do meu vezinho. E faço o meu ponto alto. E vou fazer uma sequência de pontos altos, no caso, 20 pontos altos, até chegar aqui no final da carreira. E eu vou mostrar para vocês como fazer aqui essa subidinha. Eu deixei aqui os 2 últimos pontos para fazer com vocês. Então, vou laçar, pegar meu penúltimo ponto, que é o meu ponto de número 19, e o meu último está aqui.
Se atentem muito a fazer essas carreiras de ida e volta para que vocês não pulem nenhum ponto. Eu preciso ter 20 pontos. Se eu comecei com 20 pontos, eu preciso ter 20 pontos até o fim. Então, vocês contem os pontos quando iniciar, considerando aqui a correntinha, e eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos aqui até o final. Às vezes pode passar despercebido este pontinho aqui, ou o ponto inicial você acabar dobrando, então muita atenção no início e no final de cada carreira. Aqui eu tenho ainda o meu 20º ponto. Então, este ponto aqui, eu vou pegar ele aqui no meinho do ponto, eu não vou pegar lá na cabecinha do ponto como eu estava pegando os demais, olha. Por quê? Eu quero que essa parte aqui do sapato fique toda retinha. Para ela ficar toda retinha, se eu pegar na cabecinha, ele vai começar a fazer umas ondinhas e eu não quero que faça ondinhas, quero que fique bem retinho. Então, aqui a gente sempre vai pegar no meio do ponto. Eu vou fazer mais 2 carreiras com vocês. Ó, nós vamos virar o trabalho de novo da direita para a esquerda, subir 2 correntinhas, 1, 2. Aqui não faço neste ponto, que eu já tenho as correntinhas que são equivalentes a esse ponto. Eu laço e venho aqui no segundo ponto. Então, aqui, olha, pego aqui as 2 alcinhas da cabecinha do meu ponto. E continuo fazendo meus pontos normalmente. Agora, eu vou continuar até chegar aqui, meu 20º ponto novamente. E eu fiz aqui no total de 15 carreiras dessas de ida e volta. Então, aqui, olha, está o bico do sapato, a parte de cima. E como que a gente identifica as carreiras depois, conforme a gente for fazendo? Estão vendo aqui que é diferente? A gente consegue ver cada carreira. Além disso, ela separa assim em bloquinhos. É um bloquinho de ida e um bloquinho de volta, ó. Cada bloquinho desse daqui tem 2 carreiras, ó, uma aqui e uma aqui. Então, a gente consegue identificar a quantidade de carreiras. Aqui no caso da minha, eu calço 37, para mim ficou bem certinho, fazendo com 15 carreiras. Dessas, quando a gente termina aqui, após o biquinho do sapato. Então, olha, eu subi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Total de 15 carreiras. Caso vocês estejam fazendo uma sapatilha maior, vocês podem medir também no calcanhar para ver se fica bem adequado. Agora, caso vocês não tenham como medir, para o número 37 ficou certinho essas 15 carreiras. Para o número 38, eu já indico que vocês façam uma carreira a mais. E para o número, por exemplo, 36, vocês podem até fazer uma carreirinha a menos. Também a parar na fileira de número 14. E aqui, por questão de gosto, caso vocês prefiram, vocês podem fazer o sapatinho um pouco mais fechado. Essa parte aqui da lateral um pouco mais alta. Para isso, vocês só vão aumentar aqui, conforme vocês fizerem essa carreira aqui, onde é decisiva da gente continuar, deixar os 12 pontos e trabalhar sobre os 20 pontos, vocês vão fazer mais 2 carreiras. Para fechar mais um pontinho de cada lado, vocês podem subir mais 2 carreiras. Para fechar mais 2 pontinhos de cada lado, subam mais 4. Vocês vão definindo o tamanho da abertura aqui do sapatinho de vocês, tá? Eu acho que neste modelinho fica bem delicado, bem com as laterais mais fininhas, mas caso vocês queiram fechados, dá também para vocês só continuarem aumentando aqui um pouco da quantidade de carreiras. Ele vai diminuir o espaço aqui de cima. E agora que eu terminei as minhas carreiras aqui, eu já posso puxar o meu fio aqui no último ponto. Eu deixei mais ou menos aqui uns 10 centímetros e corto o meu fio. Agora, eu vou puxar o meu fio todo aqui pra fora, pra gente trabalhar o acabamento. Pra gente fazer essa parte do fechamento do sapatinho, eu vou fazer na parte de dentro. Então, o sapatinho é assim, eu vou virar e fazer para que o fechamento fique para dentro. Então, vou virar o sapato e vou colocar a minha linha na agulha de tapeceiro. E o fiozinho está saindo daqui, do meu último ponto, e nós vamos pegar aqui no nosso primeiro ponto. Então, aqui nós temos, ó, a quininha deste primeiro ponto. É nesta quininha aqui que eu vou pegar para colocar a minha agulha.
Então, ó, bem aqui na quininha, para que ele fique bem certinho, bem retinho, tá? Aqui, neste primeiro ponto, vou puxar, vou juntar as duas partes assim. Então, ó, aqui já juntei o sapatinho. E agora, eu vou vir aqui nos próximos pontos, ó, alinho aqui, o primeiro com o primeiro, e vou vir aqui no segundo ponto, pegando as duas alcinhas aqui deste lado e as duas alcinhas também aqui deste outro lado. Peguei as duas alcinhas aqui de cada lado, vou passar a minha agulha pra lá. E vou passar a minha agulha agora pro outro lado, também pegando os dois desse lado e pegando as duas alcinhas do vizinho deste outro lado também. Eu vou trabalhar aqui por 5 pontos. Agora aqui, estes últimos pontos, ó, ficou um espacinho redondinho. Nós vamos fechar um pouco diferente aqui. Aqui a linha vocês podem segurar até para não puxar, ó, segurem aqui. Agora não precisa tanto, na hora que a gente for fechar, vocês precisam segurar para não puxar essa parte aqui de cima também. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar, ó, pegando as duas alcinhas, só que eu não vou pegar do outro lado, eu vou pegar só desse lado. Passo pra cá, venho aqui, pego essa outra alcinha próxima, eu vou trabalhar aqui ponto por ponto, indo pra lá e indo pra cá. Cheguei aqui no meu último ponto, vou trazer mais uma aqui pra cima, ó. Posso até passar pegando agora aqui as duas, pra finalizar. E agora, aqui, eu vou segurar essa parte que eu ponho o dedo aqui em cima e puxa o fio para que ele feche esse círculo só aqui de baixo. Não repuxe lá em cima. Então, puxem devagar para analisar aqui, para ele não puxar, ó. Não pode puxar este fio que está preso aqui. Ó, só a bolinha de baixo. Fiz isso, agora eu vou passar por alguns fios aqui, apenas para prender, aqui não tem um lugar certo. Agora, eu vou cortar o meu fio um pouco mais próximo. Eu vou abrir o meu fio ao meio. Então, vou separar um pouco de linhas pra cá e um pouco de linhas pra lá. Vou pegar a minha agulha, passar aqui por dentro de um fio e puxar uma das partes. Só para que eu consiga ter uma linha de separação para fazer um nó e prender a minha linha para ela não escapar. Assim, o arremate fica bem feitinho, ó. Dou 2 nós. Feito isso, eu já posso cortar com segurança, tá? Vocês podem até puxar aqui para trazer os 2 fios para que eles fiquem juntinhos. E já podem cortar. Dessa forma, ele não solta. E, ó, fica um biquinho bem bonitinho pro sapato. Agora, nós temos um fio aqui também, que é o fio inicial. Vocês podem até caminhar escondendo junto, mas para quem tá iniciando, fica muito confuso pra gente esconder este fio junto. Então, por isso que eu gosto de fazer o arremate depois, para não confundir vocês que estão iniciando agora. Então, este fio, eu só vou escondê-lo aqui dentro, passando aqui por dentro de alguns fios. Vou cortar aqui um pedacinho, vou passar por dentro, abrir o fio e dar 2 nós. E olha só que gracinha que ele fica, assim que a gente faz os acabamentos, olha. Que perfeitinho, gente, que graça. Olha. Lindo, né? Fica muito fofo. E ele já fica mesmo nesse formato mais de sapatinho. Agora, nós vamos fazer o lacinho. Este lacinho aqui, que é o detalhe do nosso sapatinho. Nós vamos trabalhar agora com a agulha 3,5, para que nosso laço fique com os pontos um pouquinho menor. E nós vamos fazer correntinhas. Então, primeiro eu vou prender a linha na agulha, eu vou laçar sobre o meu dedo, passar aqui por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para cima e tirar o meu dedo. Agora, puxo tudo para baixo. Preso na agulha, agora eu só vou ajustar o tamanho da minha correntinha. Então, ó, seguro o fio menor e puxo o fio do novelo. E agora, as correntinhas é só isso, laço e passo por dentro desta que está na minha agulha.
laço e passo por dentro, laço e passo por dentro. Cada vezinho deste que se forma é uma correntinha. Este daqui é o meu nó inicial, eu não conto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou fazer no total de 55 correntinhas. Terminei aqui minhas 55 correntinhas. Aqui está a parte da frente do meu trabalho. E aqui a parte de trás do meu trabalho, onde eu tenho esses nozinhos aqui, que se formam na parte de trás. Eu vou trabalhar sobre esses nozinhos. Então, aqui, logo onde sai a minha linha, eu não vou trabalhar neste primeiro nozinho, eu vou vir aqui neste segundo nozinho. Eu vou colocar a minha agulha aqui, pegando o nozinho, e vou fazer pontos baixos, que é laçar a agulha, trazer para cima, laçar de novo e tiro as duas. Então, eu vou trabalhar até o final das correntinhas, sempre pegando aqui, olha, no nozinho, vou pegar mais um aqui. Sempre pegando aqui nos nozinhos e fazendo ponto baixo. Então, ó, trago a linha pra cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Então, trabalhe em pontos baixos até o final das correntinhas. Terminei aqui de fazer meus pontos baixos até o final da correntinha. Cheguei aqui no final da correntinha, eu tenho este fio aqui, que foi o fio que nós iniciamos. Eu vou puxar ele aqui pra dentro, ó, esse fio menor, puxar aqui por dentro deste meu fio, onde está o fio do novelo. Ó, só puxo. Assim. Agora, eu posso cortar o meu fio do novelo. Para iniciar com o nosso fio bege, eu tenho aqui a frente do meu trabalho e a parte de trás do meu trabalho. Nós vamos trabalhar aqui pegando pela parte de trás. Então, eu vou iniciar pegando só a cabecinha do ponto. Nós vamos trabalhar essa carreira inteira pegando somente as cabecinhas dos pontos. Então, olha, cada ponto que eu pegar, eu venho e pego só as duas alcinhas da cabecinha do ponto. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, vou deixar um pouquinho de linha aqui para baixo, para depois fazer o arremate. Eu vou puxar o meu fio aqui para cima, assim. Vou vir aqui no meu próximo ponto, pegar aqui a cabecinha do ponto, as duas alcinhas, pegar o fio do novelo, laçar, trazer aqui para cima e passar por dentro desta linha que está na minha agulha. Assim, fazendo baixíssimo. Aqui eu posso ajustar para não ficar tão largo, tá? Esse primeiro ponto. Venho aqui no próximo, pego a cabecinha do ponto, puxo aqui para cima, passo por dentro. Então, olha, eu vou fazer uma carreira de baixíssimos, vou trabalhar os baixíssimos aqui até o final, pegando a cabecinha dos pontos. A minha intenção é essa, que fique bem na beiradinha a cor aqui aparecendo, porque nós vamos usar, na verdade, para o laço, essa parte aqui, que é o que vai dar este efeito aqui no nosso laço, como se fosse um costuradinho. E aí, na beiradinha, ele preenche com a cor, olha, fica bem bonitinho. Então, por isso que a gente trabalha fazendo os baixíssimos deste lado, para que depois a gente utilize esta parte aqui do trabalho. Agora, aqui na quina, nós vamos fazer o seguinte. Eu vim aqui até o meu último ponto e eu vou pegar aqui no comecinho do outro, bem aqui na pontinha, para ele fazer uma viradinha. Então, vou pegar aqui a pontinha da cabecinha do ponto também. Aqui tá mais difícil de pegar, porque ele é bem fininho. Mas a gente vai pegar aqui a cabecinha desse ponto. Peguei aqui na alcinha, olha. Eu vou laçar e fazer a mesma coisa. Passo aqui por dentro. E passo por dentro da que está na minha agulha. Já fiz aqui a viradinha. Agora, eu vou vir no meu próximo ponto e continuar. E aqui, eu ainda tenho aquele fiozinho que eu passei por dentro. Então, vou jogar aqui dentro deste fio também, fazendo o último aqui, para ficar na beiradinha. E agora, eu vou tirar meu fio todo pra fora.
E aqui agora eu vou pegar aqui essa alcinha, deste primeiro ponto que eu comecei, as duas partezinhas, jogar o meu fio aqui por dentro e voltar o meu fio por dentro aqui de onde eu saí. Por dentro deste daqui, aqui de onde eu saí com o meu fio. Vou voltar o meu fio aqui por dentro. Assim. E ficou a nossa quininha igual do outro lado. Agora, nós precisamos fazer o acabamento aqui também nesta parte, porque é nesta parte que vai aparecer. Então, olha, eu preciso pegar aqui o meu fio, um desses fios aqui, ó, ou esse de cá ou de lá, e passar aqui por dentro, jogar o meu fio aqui por dentro, ó. Porque eu preciso que ele fique com este acabamento aqui. Acabamento na pontinha, assim. E agora, nós vamos fazer o acabamento de todos esses fios aqui. Todos esses fios aqui, eu vou fazer o acabamento deste lado, para não aparecer aqui no meu trabalho. Como a gente tem uma pontinha bem fininha para ficar delicada, não ficar aparecendo, nós vamos fazer o acabamento, na verdade, de fio por fio. Eu não vou juntar todos os fios. Nós vamos fazer o acabamento passando todos esses fios para o lado de cá. Então, eu vou colocar a minha agulha e ir puxando todos aqui para o lado aqui de trás, jogando eles na cor, tá? Então, o bege eu faço o acabamento no bege. Vou jogar ele aqui pra dentro primeiro, pra fazer o acabamento aqui dentro. Porque essa pontinha aqui de fora é a pontinha que nós vamos conseguir ver aqui do nosso lacinho. Então, essa pontinha estará à mostra. Então, quanto menos aparecer, melhor. Então, a gente joga aqui pra dentro e eu vou fazer aquele esqueminha de abrir os fios. Terminei, olha o acabamento aqui por dentro, a parte que eu vou usar, e o meu lacinho todo. Pra gente agora poder fazer o formato do lacinho. Agora, nós vamos fazer aquela partezinha aqui do meio, que prende o laço. Vou prender na agulha. E vou fazer o total de 10 correntinhas. Agora, eu vou pegar o meu fio bege, vou laçar ele aqui na pontinha desta minha última correntinha, ó, laço meu fio e passo por dentro. Eu vou voltar pegando aqui nessas alcinhas do lado de fora, então, vou deixar uma alcinha aqui e vou pegar aqui essa alcinha e fazer o baixíssimo. Então, pego o meu fio maior do bege e vou fazer baixíssimos, ó. Faço primeiro baixíssimo, venho aqui, faço o segundo, e vou caminhar com baixíssimos até o final das minhas correntinhas. Só abrir minha linha, até o final aqui das minhas correntinhas. Cheguei aqui no final, vou soltar o meu fio e já posso cortar. Ó, corto. Posso passar aqui por dentro, olha, para dar um acabamento. E aqui também a mesma coisa, no azul eu posso cortar já o meu fio também. Então, olha, eu fiquei com 4 pontinhas. A parte que eu vou usar do meu trabalho é esta daqui, deste lado aqui. A gente fez o ponto baixíssimo aqui e eu vou usar esta parte aqui. Agora, nós vamos pegar o nosso lacinho e o formato do lacinho é este daqui, olha. Deixei aqui pra vocês. Nós vamos fazer assim, pego ele assim inteiro, vou dobrar ao meio, jogando a partezinha pra baixo e jogando esta outra partezinha aqui pra baixo. A minha parte de trás do laço vai ficar assim, o fundinho. E olha, ele é nesse formato. A pontinha, ela vem mais ou menos aqui, olha, do tamanho do laço, tá? Pra vocês poderem saber. E aqui, olha, eu dou uma leve viradinha pra também aparecer a cor do nosso laço, conforme a gente amarra. E eu vou só simplesmente colocar aqui em cima, assim, virar aqui atrás, e com esses pedacinhos de fio aqui que eu deixei, eu só vou dar um nozinho. Dou um nozinho. Não dou 2 neste momento, tá? Só vou dar um nozinho, ó. Porque dando
Um nozinho, ele vai juntar uma pontinha na outra aqui na parte de trás. E eu ainda consigo movimentar aqui, se eu precisar, ó, um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, pra ajeitar o laço. Agora aqui, vocês só deixem o laço bem perfeitinho. E assim que eu terminar de arrumar, aí sim, vocês podem dar 2 nós para segurar bem o laço. E estes fios que estão aqui, nós vamos utilizar para amarrar, para prender no sapato. Terminados aqui os lacinhos, vocês precisam fazer 2 lacinhos e 2 sapatos. Então, repitam todo o processo do sapato para o lacinho e para o sapato. E agora, nós vamos colocar os lacinhos na pontinha do sapato. Gente, os lacinhos, eles ficaram super levinhos, tá? Eles têm 7 gramas cada lacinho. Dessa cor aqui, beijinha, eu usei bem pouquinho, usei mais ou menos umas 2 gramas em cada lacinho. Então, vai bem pouco dessa linha e mais ou menos umas 5 gramas da linha azul. Isso para cada lacinho. E cada sapato ficou com 40 gramas, então ele é bem econômico. Agora, nós vamos prender o laço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para o meu laço não ficar sambando, porque se eu prender de um lugar só, ele pode ficar fazendo assim, né, virando. Então, para que ele não fique sambando, nós vamos prender um pouquinho mais para dentro. Então, ó, vou usar aqui a cor azul. E vou jogar o meu fio prendendo aqui, ó, passando pra cá, a linha azul. A linha bege eu posso até deixar para depois eu prender, para ficar mais fácil. E, ó, a linha azul também pra cá. Se a de vocês ficou muito pequenininha, vocês podem prender com uma outra linha, sem problema. Dá um nozinho aqui na linha do laço para vocês prenderem. Eu só prendo aqui de um lado e do outro, só para não ficar sambando mesmo, não ficar girando o laço quando a gente prender no sapato. E agora, nós vamos prender colocando aqui. O lugar onde eu vou centralizar o meu laço, aqui, se eu tenho 12 pontos, eu vou dividir ao meio. Se vocês têm mais pontos aqui ou menos pontos, vocês dividam ao meio. Eu tenho 12 pontos, então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 para cá. Então, o meu meinho é aqui nesta parte. Eu vou vir aqui na terceira carreira de cima para baixo, ó. 1, 2, 3, nessa daqui. E nesta carreira aqui, que eu vou colocar o meu laço. Eu preciso colocar ele viradinho aqui para baixo. Então, eu vou passar esses meus fios para prender, centralizando ele aqui no meio. Então, o que eu posso fazer é pegar aqui a minha agulha, jogar aqui no meio e, ó, puxar estes 2 fios aqui, que são os fios beges que eu não puxei para as laterais, já passar eles aqui para dentro. Então, jogo meus fios aqui para dentro. Dou diferença aqui, olha, dentro aqui de um fio, só pego aqui dentro de um fio e puxo um para cá. Só também para não ficar balançando enquanto a gente está prendendo. E posso dar um nozinho aqui. Pronto, agora ele já está preso, já consigo prender ele bem mais facilmente. E agora, os outros fios, eu vou passar aqui onde eles estão, olha, próximo de onde eles estão. Então, venho aqui, ó, meu fio, ó, deixando o laço, ele está aqui, vou puxar este fio pra cá. Deixo o laço aqui reto e vou puxar este fio pra cá. Os meus fios estão aqui. Então, eu posso, aqui eu vou firmar, dando 2 nós e posso cortar o fio. E esses daqui que estão um para cada lado, a mesma coisa que a gente tinha feito aquele acabamento, tá? Divido ao meio e prendo ele com diferença de um fio, pelo menos para que eu consiga ter 2 partes aqui. Então, prendo com um nó os 2 e olhem se ele ficou bem centralizado, se está bem certinho, antes de vocês fazerem todos os arremates. Sapatinhos finalizados, todos os arremates feitos.
Olha que gracinha que ele ficou. Olha que fofo, gente. Os arremates por dentro, olha, ele fica bem bonitinho, sem aparecer nada. E fica já no formatinho assim, de sapato. Lindos, né, gente? Eu tô apaixonada. Ficou exatamente do jeitinho que eu tinha planejado para fazer para vocês. Bem do jeitinho que eu queria. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham curtido. É um sapatinho bem leve, econômico e gracioso, muito delicado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, como ficou o de vocês. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram, que eu amo ver e repostar o trabalho de vocês. Cliquem no joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Caso queiram apoiar o canal também, cliquem no Valeu Demais, que eu agradeço imensamente. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo!